Grandioso Deus e Pai, muito obrigado por esta profunda experiência, diferente das outras, mas não menos importante, que tem sido esta conferência online. Quero te agradecer pela vida dos 2 primeiros colegas pastores que nos falaram ao coração e quero te pedir que tu estejas usando teu servo, pastor Técio, na tarde de hoje, que ele possa também falar alto e profundamente aos nossos corações, que ele seja usado como instrumento da tua graça, da tua misericórdia, mas, sobretudo, como uma resposta para as perguntas que todos nós estamos fazendo nos dias de hoje, que é como pastorear nesses momentos de grandes dificuldades. Portanto, ó Deus, usa o teu servo e, ao mesmo tempo, nos abençoa com aquilo que haveremos de ouvir esta tarde. Eu faço essa oração no nome santo, bendito e amado de Jesus. Amém e amém. Meu querido pastor Técio. Pastor Benzebal, antes que o pastor Técio esteja com a palavra, eu queria dar uma palavrinha para os amados irmãos. Nós já temos preparado aqui o novo link para a gente começar uma nova reunião. Então, se por um acaso passar os 40 minutos, né, e cair, é só entrar lá na ordem, ou então ou aqui na ordem, ou no promotor de missões, ou no conselho da Convenção Batista Lagoana, que eu já estarei com o link ali para vocês poderem usar. Okay? No zap oficial entrar da novamente ordem. Na reunião. Ok. Então, está com a palavra, pastor Técio. Irmãos, eu quero agradecer a oportunidade que Deus está nos dando da gente estar junto refletindo sobre um desafio que é comum a nós, né? Nesse tempo, que é pastorear em tempos de crise, e especialmente pastorear numa crise como essa. Eu tenho certeza que nenhum de nós já viveu. Nós já enfrentamos outras crises. Estou vendo aí o pastor Sandro. Eu lembro que há coisa de 10 anos atrás, um pouquinho menos, não, exatos 10 anos atrás, nós enfrentamos uma crise juntos, quando da enchente. Ele era pastor em São José da Laje, e a gente esteve caminhando junto ali em São José da Laje, caminhando junto em Rocha Cavalcante, né? Então, foi um tempo de crise, mas eu tenho certeza que nenhum desses tempos que tenhamos vivido até então foi tão agressivo como esse que nós estamos vivendo. E a agressividade desse momento, ela tem chegado muito a nós, porque até um determinado momento nós tínhamos números, nós tínhamos estatísticas, números que eram assim, realidades frias. Mas eu confesso aos irmãos que desde o dia do diagnóstico do pastor Sócrates, foi aquele dia assim que chegou perto da gente, a minha visão, pelo menos, começou a mudar sobre esse momento. E agora, hoje, eu tenho na nossa igreja aproximadamente 30 pessoas já infectadas, e uma irmã, inclusive, a irmã Yasmin, numa situação muito grave, sendo dialisada nesse momento. Peço que os irmãos estejam orando, né? Ela, segundo palavra de um dos médicos ali do Arthur Ramos, ela é a paciente mais grave da UTI do Arthur Ramos, mas nós cremos que o Senhor não mudou, o seu poder não mudou, nós cremos que nada é impossível para o Senhor. E esse tempo de pandemia tem apresentado alguns desafios para nós, né? E eu queria, talvez, dividir esse meu momento em duas partes. No momento, algumas percepções que eu tenho tido e alguns dos nossos desafios. E no segundo momento, a gente ter também um tempo para troca, para bate-papo, para ouvir dos colegas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer,
ou alguma contribuição em cima daquilo que a gente falar, sempre será muito bem-vindo. Entendendo que esse é um tempo que nenhum de nós tem mestrado e doutorado nesse desafio de pastorear na pandemia. Está todo mundo aprendendo, está todo mundo apanhando e está todo mundo, às vezes, batendo também. A primeira coisa que eu queria só destacar antes de ler um texto bíblico e parabenizar a Ordem dos Pastores é porque nós precisamos de momentos como esse para cuidarmos de nós mesmos. Há 15 dias atrás, eu procurei uma médica psiquiatra, né? E, na verdade, fui lá para fazer uma ponte de uma família da igreja com ela, mas como já conheço essa médica há muito tempo, aproveitei também para contar um pouco do momento que eu vivia, né? Dormindo 3 horas por noite, muito preocupado. E foi interessante que quando eu cheguei no consultório dela, que eu estacionei, vinha saindo um outro pastor, né? E eu fiquei dentro do carro, não cumprimentei o pastor, não permiti que ele me visse, porque não sabia qual seria a reação dele, se ele se sentiria constrangido de me encontrar naquele ambiente, ou de ser encontrado naquele ambiente. E eu entrei, falei da situação da família da igreja, depois que eu falei de toda a situação da família da igreja, ela falou comigo assim, e você, como é que está? E disse, essa semana eu só estou atendendo pastores e padres. Essa semana, o que eu estou atendendo aqui de gente que tem vindo para falar da sua luta, para falar da sua dificuldade, para falar do peso emocional que repousa sobre vocês. Ela falou, vocês precisam se cuidar. Então, assim, a primeira palavra que eu queria deixar para nós é uma palavra de cuidado mútuo, né? Que a gente possa se cuidar. Esses tempos são tempos muito difíceis. Alguns colegas aqui já tiveram o desafio de, nesse tempo, ter que celebrar uma cerimônia fúnebre, como eu já celebrei há dias atrás. O pastor Anderson Deles estava falando que participou de uma cerimônia fúnebre de uma pessoa que foi vítima do Covid. E eu fui para uma cerimônia, eu lembro que quando eu entrei na cerimônia, todo mundo mascarado, a viúva veio e me deu um abraço. E quando ela me abraçou, eu confesso a vocês, eu dei aquela segurada na respiração. Os filhos vieram, pegaram e falaram, mamãe, não pode abraçar o pastor. Então, é um momento extremamente desafiador para nós. E o meu pedido é que nós estejamos cuidando uns dos outros, cuidando da nossa família, cuidando da nossa saúde, que a gente se respeite nesse tempo. Eu tenho a impressão que nós estamos mais assoberbados nesses dias do que quando a vida estava normal. Essa é a fala de todos os pastores. Parece que eu estou trabalhando mais. E uma das razões pelas quais nós estamos mais ocupados, mais agitados, é porque nós estamos trabalhando agora numa realidade que não desliga, que é 24 horas por dia, né? Não tem uma hora que alguém diz assim, a internet desligou. O pessoal mais antigo, tipo o pastor Daniel Tina, pastor Wembley, lembram que no passado, dava uma certa hora, a TV saía do ar, né? E só voltava no dia seguinte. Isso não existe mais. Nós vivemos num mundo que funciona 7x7, 24 horas por dia, 365 dias no ano. E a gente precisa se cuidar. Bem, eu queria ler um texto da Bíblia sobre algumas coisas que tem falado ao meu coração sobre o desafio de pastorear no tempo de crise. E eu queria ler com vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 2, uma experiência que é muito conhecida dos irmãos. A partir do verso 1, a Bíblia diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar,
onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Gente, uma coisa boa para falar para o pastor é que a gente não precisa apresentar muito texto. Ele não precisa falar do contexto, todo mundo já conhece a história. Mas essa história, eu acho que ela reflete um pouco a nossa situação, né? Quando eu olho para estes homens, a quem nós chamamos de 4 amigos, que levam um paralítico a Jesus, eu percebo um pouco nessa história, um pouco da nossa realidade. De uma hora para outra, os nossos templos foram fechados. De uma hora para outra, aquele nosso público cativo desapareceu. De uma hora para outra, ao mesmo tempo que perdemos com a presença, nós ganhamos, porque agora de Maceió a gente consegue ministrar as pessoas nos mais variados lugares do mundo. Então, essa crise, ela veio para nos desafiar, em algumas questões. E eu entendo que pastorear em tempos de crise vai exigir de nós pelo menos 2 coisas que eu encontro na vida destes homens e que precisam estar na nossa vida. A primeira coisa que me chama a atenção é criatividade. Interessante que eles levam o paralítico e o plano inicial deles não era, de forma alguma, descer o paralítico pelo telhado. Ninguém sai de casa carregando um paralítico e fala assim: não, vou subir, fazer um rapel. Ninguém sai com essa ideia. A ideia deles era: nós vamos entrar pela porta, o pessoal vai dar licença, a gente vai colocar o cara lá aos pés de Jesus. Mas o que eles planejaram não aconteceu. E é esse tempo que a gente está vivendo, né? Eu acredito que todos nós tínhamos um programa para o ano. Eu comecei esse ano pensando em algumas coisas, né? A gente começou a implementar lá na igreja uns cursos da Universidade da Família, Mulher Única, Homem ao Máximo. A gente começou a pensar num trabalho muito específico para casais. No ano passado, compartilhando com os irmãos, nós tivemos 7 casais da nossa igreja que se divorciaram. Então, isso é alarmante, né? Isso é preocupante, né? Então, a gente estabeleceu uma estratégia para trabalho com família, estava estabelecendo uma estratégia para trabalho com adolescente, com jovens. Nós tínhamos todo um plano montado. E de uma hora para outra mudou tudo. De uma hora para outra caiu. De uma hora para outra nós não podíamos fazer do jeito que nós queríamos fazer. E quando a gente se vê diante da impossibilidade, a gente tem 2 opções. A gente pode sentar e chorar. E a gente pode achar que os dias passados foram melhores e mais fáceis. Ou nós podemos fazer como aqueles homens fizeram. Correr riscos e agir com criatividade. Eu fico imaginando o trabalho que deu para eles subirem no telhado, o preço que eles pagaram, porque há um texto na lei, né, que vai dizer que se você destelhasse o telhado de alguém, você teria que reembolsar. Alguns comentaristas acham que esta casa era a casa de Pedro. Então, gente, Pedro, depois de andar 3 anos com Jesus e armado para o culto, imagina Pedro no início
não tinha nem começado a caminhar na fé, devia ser uma fera, Pedro devia ser uma onça. E esses camaradas superam todos esses riscos e usam de criatividade para que o necessitado pudesse chegar à presença de Jesus. Essa crise denunciou um problema muito sério para muitos de nós, e para mim, particularmente. A crise não criou nada de novo. A gente está aqui usando uma plataforma, o Zoom já existia. A ferramenta das lives, quanta gente já fazia live antes. Os cultos sendo transmitidos já existem há muito tempo. Na verdade, todas essas ferramentas já estavam aí. Só que nós estávamos, às vezes, tão preocupados com a manutenção e tão pouco preocupados com a expansão que nós não usamos de maneira adequada as ferramentas que já tínhamos em mãos. Uma pessoa disse que criatividade não é você fazer o que ninguém faz por ter o que ninguém mais tem. Mas criatividade é você fazer o que ninguém mais faz tendo aquilo que todo mundo tem. Está aí o pastor Talmi, que é um mestre da música, né? Por exemplo, Johann Sebastian Bach, Mozart, os grandes compositores, Handel, eles não tinham uma nota a mais, não. Só tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Os caras não tinham um fi. Qual é a nota que você vai usar, Mozart? Um gi. Eu criei aqui um gi, vou meter um gi, meto um fi, um li, e aí eu faço esse negócio. As notas que ele tinha são as notas que até hoje existem. É a mesma escala. E tendo que todo mundo tem, eles fizeram o que ninguém mais fez. Então, assim, eu acho que esse tempo é um tempo onde nós estamos sendo desafiados na criatividade. O nosso formato de culto, a nossa linguagem mudou, né? Os crentes estão soltos, né? Eu tenho gente da minha igreja que, por certo, está lá com o pastor Eliel assistindo o culto no feitório, está lá com o Anderson no tabuleiro. Os crentes estão soltos, né? Eu perdi aquele controle ou suposto controle que eu tinha. Os crentes estão soltos. E eu preciso, nesse tempo, repensar de forma criativa minha forma de comunicação, a transmissão dos meus cultos, o meu tempo de pregação, né? A gente viveu agora uma experiência muito interessante, que foi o aniversário da igreja. O aniversário da igreja, quem todo pastor sabe, é o grande momento. E a nossa igreja completou 135 anos domingo, de portas fechadas, né? O templo de portas fechadas. E a gente começou a pensar assim, mas como é que a gente vai celebrar o aniversário da igreja? Como é que a gente vai comemorar o aniversário da igreja? E aí a gente decidiu, vamos fazer uma conferência online, convidar preletores, eles vão gravar, a gente grava louvor, convida cantores, usa a plataforma do YouTube. E aconteceu um negócio interessante, gente. Por exemplo, eu não sei como é o culto de meio de semana na igreja de vocês, mas sem nenhum triunfalismo, né? Lá na PIB, quando aparecem 100 pessoas numa quinta-feira, rapaz, assim, eu só não falo em línguas porque eu não sou pentecostal, mas é uma festa. É uma festa. Desde a pandemia, nós começamos a ter, nos cultos de quinta-feira, uma média de 150 aparelhos conectados no culto. Você sabe que para cada aparelho, antes da pandemia, a conta eram duas pessoas e meia. Após a pandemia, a conta pulou para 3 ou 4. Então, eu que tinha 90 pessoas no culto, agora eu tenho 400 no culto de quinta-feira. Na abertura da conferência da igreja, chegou um momento, o nosso momento de pico,
nós tínhamos 315 aparelhos conectados. Se você multiplica por 3 ou 4, são mais de 1.000 pessoas participando do culto com a gente. Então, assim, nós não temos do que reclamar desse tempo. O que nós temos é que pedir a Deus a criatividade. Eu estava falando um dia desse com o irmão da igreja, que eu disse assim, rapaz, o negócio está tão bom que eu estou pensando em fazer uma assembleia para a gente vender o tempo e comprar um estúdio. Né? Mas agora, o nosso povo é engraçado. O nosso povo, o povo de Deus é arengueiro, irmão. Só abrindo um parênteses aqui. O povo briga até na transmissão. 2 cultos que já tiveram briga na transmissão. Teve um culto, a pessoa fazendo os comentários, aí um disse assim, mas vocês ficam comentando, a gente não consegue nem prestar atenção na mensagem. Aí a outra respondeu, fecha os olhos. Ou seja, até na live, o nosso povo consegue brigar. Então, nesse tempo, o que nós precisamos fazer? Ter criatividade. Né? Pedir a Deus, ver algumas igrejas que são igrejas de referência, que estão caminhando com a gente nessa parte de transmissão há mais tempo, e talvez aprender com eles, fazer algumas leituras críticas, olhar igrejas que já estão militando nisso e falar assim, pô, como é que esse cara está fazendo? Como é que é o enquadramento dele? Iluminação, cenário, a comunicação. Na primeira noite do aniversário da igreja, eu confesso a vocês que eu fiquei frustrado. Nós tínhamos um bom grupo de pessoas assistindo, muitos aparelhos conectados. O pastor Pedrão foi pregar e ele pregou 13 minutos. Eu falei assim, cara, eu não acredito que eu convidei uma pessoa, a gente está aqui, fez divulgação, para o camarada falar 13 minutos. E depois eu descobri, né, que ele não falou 13 minutos à toa. Ele falou, Tércio, lá na igreja você pode falar 1 hora, que a pessoa não tem para onde ir. Sentou ali, está refém. Se estiver no meio do banco, então, vai ficar ali. Vai ter que te aguentar até você terminar. Mas hoje, as pessoas estão assistindo dentro de casa com inúmeras distrações. O cara está assistindo o culto, mas está com o celular na mão, e está no WhatsApp, e está no Instagram, e faz uma coisa, e faz outra. Então, esse é um tempo pastorear. Nesse tempo, demanda de nós criatividade. O que nós podemos fazer? Né? Tem muita coisa que a gente não pode fazer, mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Além de dar uma cesta básica, além de dar uma máscara. Né? Eu fiz aqui em casa, a igreja, inspirado lá na Igreja do Tabuleiro, que ela fez a Serenata da Esperança. E é engraçado. Crente é engraçado. Crente é muito engraçado. Porque a Bíblia do Tabuleiro fez a Serenata da Esperança. E aí um irmão me ligou e falou assim, pastor, tem alguma coisa de errado. Como é que pode? Eles fizeram e nós não fizemos ainda. Né? Como se a gente estivesse numa disputa. E eu disse, não, o pastor Anderson abriu o caminho. Ele foi o pioneiro, nós vamos atrás. Né? E seguindo a visão que ele fez, a Presbiteriana do Farol está fazendo toda quinta-feira louvor nos condomínios. E eu fiz aqui, eu moro no 7º andar. Eu trouxe um pianista da igreja, uma pessoa que canta. E aí a gente começou daqui da janela a fazer um tempo de louvor. Né? Foi interessante. Para chamar a atenção do pessoal, a gente misturou nas nossas canções alguns cânticos dos padres, né? Tem aquelas músicas dos padres que não ferem a Bíblia, Noites Traiçoeiras, Tudo é do Pai, né? Aí você começa a cantar aquele negócio, como Zaqueu, que todo mundo conhece. E aí a surpresa nossa foi o número de vizinhos que foram para a janela, gente que parou, gente que aplaudiu, gente que no dia seguinte agradeceu. A minha subsíndica aqui, ela é um processo, né? Ela mora exatamente embaixo do meu apartamento. E quando a gente começou a tocar, ela começou a reclamar, tocou aqui para casa para reclamar do barulho. Só que quando ela estava começando a reclamar, acabou a primeira música, o prédio inteiro aplaudiu. Aí ela foi
e desligou. Então, criatividade. Ontem a gente estava com um grupo da igreja lá no Arthur Ramos, ali no pátio do Arthur Ramos, na entrada da emergência, todo mundo com máscara, protegido, com violão, cantando, 2 violões, 6 pessoas cantando, e o pessoal saía, o pessoal agradecia, vinha médico, vinha enfermeiro, vinha maqueiro. Então, esse tempo é um tempo de criatividade. E talvez o desafio da criatividade, gente, tem 2 coisas que eu acho que são importantes na criatividade. Primeiro, que eu acho que a criatividade não está ligada à ideia de eu querer ser protagonista. Eu não posso querer causar. O pessoal usa muita expressão hoje, né? Lacrar. Então, pastor não pode estar na lacrosfera. A gente não está aí para lacrar. A gente não está aí para que a mensagem seja mais importante, que nós sejamos mais importantes que a mensagem, o mensageiro mais importante que a mensagem. Mas eu acho que tem hora que a gente precisa sentar e falar assim, o que a gente pode fazer? E não levantar da mesa com a primeira resposta. Eu estou agora, no sábado a gente teve uma reunião e a minha força de trabalho da igreja hoje é eminentemente jovem, né? E sábado a gente teve uma reunião que a gente começou 11 e tal, terminou 1h da manhã. E pensando quais as formas criativas que a gente pode agora ser bênção na vida das pessoas. Então, eu descobri que lá na igreja, por exemplo, eu tenho vários professores de educação física. Tem um monte de gente em casa precisando se exercitar. Eu tenho fisioterapeuta na igreja. Tem gente que teve o Covid e precisa fazer fisioterapia respiratória. Tem gente que não tem como pagar esse serviço. Então a gente está reunindo os fisioterapeutas e falando assim, vocês aí se reúnam e vocês vão ou através do Zoom ou através de fazer uma live, vocês vão fazer exercícios de fisioterapia respiratória. Entra no Zoom com 4 pessoas, porque eles falaram que não pode ser muita gente, para eles poderem acompanhar os alunos. Então, é tudo uma questão de criatividade. Eu acho que a gente está sofrendo, irmãos, porque muito do que a gente fazia na igreja era voltado para dentro. Muito do que a gente fazia era para alimentar a nossa estrutura. E a gente chegou a um momento em que aquilo que a gente faz, que é para alimentar a nossa estrutura, morreu. Aquilo na qual nós somos, que o objetivo final somos só nós mesmos, está perdendo espaço. Então, criatividade. Irmãos, que momento maravilhoso para a gente viver PG, seja PG, PGM, célula, não sei qual modelo que você tem. Não tem mais fronteira. Nós estamos com a classe de novos convertidos, irmãos. Eu não acreditei que ia dar certo, não. Com 16 pessoas que se converteram na pandemia. 16 pessoas que estão ouvindo a palavra e estão... eu falei que ia falar 20 minutos, já estou falando para caramba. Obrigado, pastor Djalma, me monitora aí. Quem me conhece sabe que eu falo muito. Então, nós estamos com 16 pessoas sendo discipuladas. Meu pastor, só para lembrar, nós já estamos acabando nosso tempo. Eu já coloquei aqui no Zap, tanto da Ordem quanto de missões, quanto da Convenção Batista, o link novo, tá bom? Então pode continuar. Tá. Quando acabar, como cair, a gente entra no outro. Tá. Eu vou procurar ser mais objetivo agora. Nós estamos com 16 pessoas que um dos nossos pastores está acompanhando no Zoom. 16 pessoas que se converteram. Eu prego, eu faço apelo, eu anuncio o WhatsApp, digo assim, se você quer conhecer a Bíblia, quer conhecer Jesus, tem gente que nem toma a decisão ali naquela hora, mas está no Zoom, nós temos com esse grupo. Então,
as oportunidades. A gente precisa, nesse tempo, usar de criatividade. Irmãos, nós estamos hoje na mesma situação. Você, com o seu celular, eu acompanho o pastor Samitipe há mais de 20 anos. Ele, da casa dele, usando um celular que não é tão melhor que o meu nem o seu, porque você sabe que a câmera traseira dos nossos celulares, a maioria deles, filma em HD. Ele está filmando em HD e está falando para Paquistão. Ele semana falou para 5 milhões de pessoas no Irã. Irmãos, isso é louco. Isso é louco. Entendeu? A gente está falando de criatividade. E aí, uma coisa que eu faço, eu pesquiso as outras igrejas. E a gente está implementando aí um projeto agora, tem um grupo trabalhando com isso, ainda falando sobre criatividade, que é um plantão da madrugada. As pessoas estão desesperadas, sem conseguir dormir. Então, a gente quer fazer um plantãozinho. Você não está conseguindo dormir? Ligue para nós. Está pensando em se suicidar? Liga. Irmãos, isso não custa nada. A maioria das oportunidades que nós temos hoje, custo zero. A gente já tem tudo na mão. Então, o que a gente precisa hoje, o pessoal fala muito, né? Está aí o pastor Moisés, que é da área corporativa também. O pessoal fala muito em pensamento disruptivo, que é aquela coisa de você pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Irmãos, nós estamos tendo que reaprender. E aí, uma coisa que a gente sabe, eu achava, antes de eu... Tem quantos minutos ainda, pastor? Uma coisa que eu... Acho que o pastor já não me ouviu, não. Uma coisa que eu achava era o seguinte... 3 minutos. 3? 3. Mas já vamos terminar, vamos entrar de novo. É só a bênção apostólica, então. Uma coisa que eu achava, irmãos, é que assim, quando passasse a pandemia, o primeiro culto ia ter engarrafamento de gente. Nós já sabemos que não vai ser assim. Né? Até porque vai ter um protocolo, cada igreja vai ter que pensar em biossegurança, né? Eu já estou pensando lá, por exemplo, eu estava conversando semana passada com um irmão lá da igreja e falei assim, ó, a gente vai ter que tirar esses bancos aqui e colocar cadeiras com espaçamento nos primeiros cultos. E, de repente, nós vamos ter que fazer, eu vou ter que fazer 3, 4 cultos iguais no domingo para atender as minhas ovelhas. Cultos com 100 pessoas, cultos com 200 pessoas. E isso pode ser a semente para um novo jeito de ser igreja. Eles não sabem que grande parte do mundo, hoje, as igrejas estão fazendo um culto só. E aqui no Brasil, muitas igrejas fazem um culto só, repetido 3, 4 vezes. Né? Irmãos, algumas coisas vieram para não mudar mais. Você já parou para pensar? Reunião de diretoria, que a gente tinha que, segunda-feira, depois do domingo, segunda-feira à noite ir para a igreja, aí vinha um irmão, mandava no WhatsApp, ó, pastor, não vou poder estar presente, não. Reunião do conselho, que era aquela dificuldade. A gente vai fazer pelo Zoom, vai usar as plataformas, né? Reunião de oração, um dia desse a gente fez uma sala de oração no Zoom, apareceu o povo da igreja lá, o pastor Anderson vai fazer uma vigília, eu nem sei como é que vai ser, depois ele pode falar para a gente. Então, o primeiro desafio que eu vejo que precisa estar entranhado em nós é o desafio da criatividade.
Nós estamos no mesmo barco. Nessa hora não tem essa história de uma igreja grande, igreja pequena, igreja com muita gente, com pouca gente. Esse momento é um momento em que o pastor precisa botar a faixa, capitão, é o 10 e a faixa, o pastor, e matar no peito e falar, vamos embora. Até porque nessa hora as nossas ovelhas querem nos ver. Você pode ter 10 pastores trabalhando com você. Nesse momento, a igreja quer ver você, quer ouvir você. Então, a primeira coisa que eu diria é